Tudo bem, galera? Como vocês estão se cuidando? Galera, o que a gente vai fazer hoje? Assim como foi na última aula, a gente vai fazer um pouco de musicalidade e contar um pouco da história, né? Como eu sempre digo para vocês, a história da capoeira também passa pela história do Brasil, né? Do Brasil colônia. Mesmo porque a capoeira é um dos braços de revolução que foi mais utilizado, né? É a capoeira. E aí, a gente vai falar hoje de quilombo, né? E um dos quilombos mais conhecidos pelo maior tempo de resistência é o quilombo de Palmares, né? Que provavelmente vocês devem ter ouvido, mas teve uma aula com vocês que eu falei sobre o quilombo, né? Eu dei até um documentário, né, que está lá na Netflix, se vocês quiserem rever, é interessante, que é Brasil.doc, e aí ele fala sobre quilombo, né? Ele fala sobre a história de quilombo, porque quilombo, porque o que acontece, o que vocês precisam entender, né? A história do negro no Brasil é uma história de escravidão, mas também é uma história de resistência, é uma história de luta, tanto quanto que o que nós praticamos hoje vem dessa resistência, né? A capoeira ela foi criada com esse intuito, de ser esse braço de resistência, de ser uma luta de resistência. Por quê? Vamos pensar, no tempo do Brasil, colônia, né, o Brasil escravista, o negro não podia ter arma, o negro não podia ter nada para se defender. E aí eles tiveram a ideia, né, de criar uma luta, de transformar essa luta em dança, né, com o intuito disso, de poder se proteger, atacar, né? Então a capoeira, ela é isso, né? Então, muito não é falado das questões de revolta, mas assim, dentro da história do Brasil, a maioria das revoltas nasce com os negros, né? Nasce com os negros, mas é uma questão de apagamento de história. No entanto, né, eu sempre provoco vocês, se vocês, como vocês estão em idade escolar, na escola ainda hoje diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, sendo que já moravam os índios aqui. Então ninguém descobre algo que já existe. É como alguém bater lá na sua porta, entrar na sua casa e falar assim: olha, Joãozinho, eu descobri a sua casa. Aí você fala: não, pô, eu já morava aqui. Fala: não, Joãozinho, né? Agora a gente é dono da sua casa porque foi a gente que descobriu, né? E é basicamente isso, mais ou menos dessa forma que a história conta, né? Uma descoberta de algo que já existia, né? O posse de uma terra que já moravam pessoas aqui, que eram os indígenas, né? Beleza? E aí a gente vai falar sobre quilombo, e aí eu vou usar também, né, uma música de Mestre Moraes, que aí ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa distorção que tem da louvação do 13 de maio, da abolição. Por quê? A abolição, ela só se dá no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E só aboliu por causa de uma pressão externa, no processo exterior. Então não foi porque Isabel era boazinha, porque ela gostou, não foi isso não, né? E assim, antes dessa abolição, já vinha muita luta. E assim, a história dessa abolição é uma história podre. Por quê? A galera é escrava, a galera tá na escravatura, e aí, um lindo dia a galera fala assim: ó, vocês estão livres, só que aí não restitui, não paga pelo trabalho, e aí essa galera vai viver aonde? Vai viver do quê? Né? E aí sim, é tão ruim, é tão feio essa história, que aí eles libertam, né, os negros, e aí trazem os imigrantes para trabalhar na terra, né? E aí coloca o negro em situação de marginalidade. Mas ó, bora lá, tá? Que aí eu vou falar bastantão e aí acabo não cantando, tá? Então bora lá, gente. A história nos engana, diz tudo pelo contrário. Até diz que a abolição aconteceu no mês de maio.
A prova dessa mentira, que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Muito tempo se passaram, o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, Zumbi é nosso herói. Colega Zé em Palmares foi senhor, pela causa do homem negro. Foi ele quem mais lutou. Apesar de toda a luta, o negro não se libertou. Camaradinho, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva Zumbi, viva Zumbi, camarada. Boa, galera, se cuidem. Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos era porque a escravidão, naquele período, ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Os primeiros documentos que datam sobre a organização dos quilombos é de 1597. Muitas vezes eles estavam protegidos por paliçadas, por cercas. É muito interessante a gente lembrar que esses palmaristas, eles não estavam totalmente isolados. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nas vilas. E quando havia uma expedição contra Palmares, muitas vezes, antes dessa expedição sair, quando estavam marchando lá, uma coluna de homens contra Palmares, os palmaristas, eles já tinham sido avisados de que havia uma expedição para destruir alguns quilombos. As expedições tinham tamanhos muito variados, dependendo do objetivo e dependendo de quem organizava. Porque se é uma expedição particular, digamos assim, ela vai contar com um contingente menor, porque aquele senhor de engenho, aquele capitão, ele vai ter que bancar a tropa. Ele vai ter que oferecer o alimento, ele vai ter que levar os próprios escravos, né? Isso é muito interessante. Escravos também participavam das expedições, carregando. Quem que vai carregar a comida? Quem vai carregar a artilharia, né? Então, índios também participaram. O terço dos Henriques, né, que eram escravos que receberam a liberdade, depois formaram uma milícia dos homens pretos, que eles chamam na documentação, também foram levados para lutar contra Palmares.
você teve uma guerra dentro da guerra, né? Porque você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Não é? Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. Isso criou uma janela de oportunidade para muitos escravos fugirem dos engenhos que vinham sendo abandonados pelos senhores devido aos ataques dos estrangeiros, né? E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso. Isso fez com que a população palmarina ela desse um salto quantitativo enorme. Chegou no auge de aproximadamente de quase 20 mil pessoas. Palmares era um conjunto de vários mocambos. Os mais famosos eram de Macaco, Andalactuti, Tabocas, de Zumbi, Dambraganga.